Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos vocês. Graças ao bom Deus, estamos aqui mais uma vez para dar sequência ao nosso estudo do Apocalipse. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando com vocês e aprendendo cada vez mais dessa maravilhosa graça que Deus derrama sobre nós através do Evangelho. Vamos estar orando e o nosso estudo de hoje é direcionado ao capítulo 14 do Apocalipse. Antes eu vou fazer um resumão de tudo que a gente já viu até agora e nós vamos estudar hoje sobre o capítulo 14. Vamos orar? Pai, nós te damos graças mais uma vez por estarmos aqui na Tua presença, nesse momento, em comunhão com os irmãos, para poder aprendermos mais da Tua Palavra, para buscarmos mais o entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós com saúde, tem nos dado forças para seguir na nossa caminhada de vida e na nossa caminhada cristã, tem nos fortalecido espiritualmente. Abençoe a cada pessoa, Pai, que está nos assistindo agora e os que irão assistir depois. Que o Senhor possa estar com eles ali, trazendo agradável alimento da Tua Palavra para a vida de cada um. Nós te oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Bom, queridos, vamos fazer primeiro uma recapitulação, do início até agora, porque nós estamos encerrando hoje a quarta sessão de 7, que o Apocalipse é dividido. E nós vamos fazer uma recapitulação rápida, que a gente vê que desde o início do livro nós temos o número 7 evidente em 3 claras marcações. Do capítulo 1 ao 3, nós temos a visão do Cristo glorificado e as 7 cartas, 7 igrejas. Cristo aparece para João ali numa forma gloriosa na ilha de Patmos, vencedora como soberano do universo, e diz para João escrever 7 cartas para aquelas 7 igrejas da Ásia ali. E então vem essas 7 pequenas igrejas trazendo consolo, trazendo correções para nós, informações de Deus para o povo, e isso vale para o passado, na época dele, para o presente e também para o futuro, porque o Apocalipse ele se aplica a toda a história da igreja em todos os tempos, como nós já vimos no início, no estudo de como estudar o livro do Apocalipse. E do capítulo 4 ao capítulo 7, nós temos a segunda sessão contando a mesma história, com um ângulo diferente. Dessa vez a cena já muda para uma visão celeste, muda para o céu. João é convidado a uma janela, uma porta que se abre no céu. João é convidado a subir para ver as coisas que ele deveria escrever. E ali ele vê o Senhor Jesus Cristo recebido no trono de Deus, e é coroado como o rei do universo naquele instante, e Senhor dos senhores. Isso aconteceu após a sua morte, ressurreição e a ascensão de Cristo, a sua vitória na cruz. E após essa ascensão ele chega lá no céu e recebe das mãos de Deus um livro. E esse livro é os desígnios de Deus para toda a história da igreja, e ele continha 7 selos ali, que tinha várias ordens gradualmente de acordo com o selo. A primeira ordem era pregar o evangelho a todo mundo, quando Cristo abre o primeiro selo e sai o cavaleiro branco vitorioso e para vencer. E vai até o juízo final, que o 6º selo nos relata a história do juízo final. E no 7º selo nós temos um recomeço na história, que é o silêncio dos céus, a plenitude de Deus naquele momento, dando um início, um recomeço à história.
E do capítulo 8 ao capítulo 11, nós estudamos sobre as 7 trombetas de juízo e o testemunho da igreja no mundo, mesmo passando por tribulações e dificuldades mediante ao sistema opressor ali do Império Romano, né? Que a igreja mostrando-se sempre vencedora em Cristo e perseverante na sua fé. É isso que a gente vê do capítulo 8 até o capítulo 11. Depois do capítulo 12 até o capítulo 14, que é o que a gente vai estudar hoje, é a quarta sessão de 7, né? E é a mais importante assim em termos de história, porque ela tem um sentido amplo que resume toda a história da igreja, a história inteira, completa. Nós temos então ali uma visão que é aquela batalha celeste, né, entre o dragão que persegue a mulher, e essa mulher, ela dá à luz a um filho varão. Esse filho é levado aos céus vitorioso e para ser rei do universo, e com isso ele expulsa o dragão de lá. Ele dá a ordem para expulsar o dragão de lá, retira os poderes dele como acusador dos santos diante de Deus e de cegar as nações para receber o evangelho. E ele é lançado na terra furioso, porque ele recebeu uma das suas maiores derrotas, né, ali. E então ele cai à terra com fúria a fim de tragar os descendentes da mulher, que é os crentes do Novo Testamento. E com isso ele levanta 2 aliados para ajudá-lo. No capítulo 13, ele levanta a besta que surge do mar e levanta a besta que surge da terra. Ou seja, né, a besta que surge do mar, ela é representada ali, naquele capítulo, na época de João, como o Império Romano, né? O Império Romano. E durante toda a história, ela representa também a forma de governo, a organização de governo político, religioso, econômico, poderio de guerra, de riqueza, de ostentação, né? E é um sistema que ele está sempre contra Deus. E ele tenta com isso obrigar a igreja a ser infiel e ser contra Cristo. Usando esses aliados, o dragão começa a agir na terra, né? E a segunda besta é a falsa religião, que nós vimos que com poder corrupto e sedutor, ela opera sinais, prodígios, prega um falso evangelho, engana porque ela parece com o cordeiro, mas quando ela abre a boca tem a voz de um dragão, que é a voz do falso evangelho pregado, do Satanás, né? E essa falsa religiosidade é unida à primeira besta, né? E ela impõe sobre o mundo o sistema da besta, ou seja, a marca, né? Que recebe ali figuradamente uma marca, e quem tem essa marca tem privilégios desse mundo, e quem não recebe tem dificuldades, né? E enfrenta problemas diante desse mundo e não pode mais desempenhar a sua função, vai se tornando excluído da sociedade. E assim ela impõe esse grande sistema. E também esse é um grande teste para a igreja, para saber ela é fiel a quem, né? Mediante a essas provações, tribulações e tentações que vêm da parte do inimigo, a igreja fica fiel a quem? Ao cordeiro ou ao mundo? Ao cordeiro ou ao sistema mundano? Então, aqui, como nós vimos semana passada, receber a marca da besta é viver conforme o padrão que o mundo oferece, né? É o sistema mundano. O mundo prega como correto, e quem não faz sofre perdas e restrições. Isso é para a gente poder entender até aqui o que a gente já estudou. E aquelas pessoas que se deixam marcar pela besta, ou seja, reconhece estar fora da igreja de Cristo, vivendo um sistema mundano, né? Porque nesse mundo nós vimos na Bíblia que todos são marcados. Uns são selados com o Espírito Santo e os outros são selados com Satanás, porque vivem segundo o sistema que o mundo impõe. Então até aqui deu para a gente entender que é um resumão que eu fiz.
E hoje nós vamos começar o capítulo 14, que eu intitulei As Sete Vozes, né? E nós vamos ler o capítulo até o versículo 5 e depois sucessivamente a gente, conforme for entrando as vozes no caso e as narrativas, a gente vai lendo os outros. Então, Apocalipse 14, do 1 ao 5, diz assim: Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpista quando tange a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000, que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Muito interessante essa visão que João está tendo aqui, que é uma visão que ele tá vendo o Cordeiro no Monte Sião, junto com ele os 144.000, né? Esse 144.000, ele é aquele número emblemático que nós já estudamos, que representa a totalidade da igreja de Deus, os comprados por Cristo, por todas as eras. É um número na qual, para Deus, ele é um número fechado, e nós é que não sabemos que número é. Então ele é representado em 144.000, 12 de cada tribo, na qual as 12 tribos de Israel representam essa igreja em todas as eras. E números assim são frequentes no Apocalipse, e é um número simbólico, né? E aqui João, ele novamente está tendo uma visão do Cordeiro no Monte Sião. O que é o Monte Sião? O Monte Sião é um monte em Jerusalém, localizado ao lado, né, da muralha da antiga cidade, né? E também é aonde ficava o palácio de Davi, aonde Salomão depois também veio reinar. Então, o símbolo do Monte Sião, como se fala também do céu, o seio de Abraão, são simbologias atribuídas, né, à história. E a Bíblia, ela nos relata muito isso, como a gente pode ver a Israel de Deus, quer dizer, uma nação foi escolhida lá atrás, simbolizando algo que seria espiritual. Então é isso que aqui João está vendo, o Monte Sião, 144.000, né, que tem o seu nome escrito na testa, o nome também do Pai, né? E esse número, ele é muito interessante a gente analisar ele como a totalidade, porque ele é 12 vezes 12. 12.000 vezes 12.000, 144.000, então não pode ser um número literal. Algumas denominações que fizeram com que esse número fosse literal, elas hoje já têm mais de 4 milhões de seguidores, então eles já mudaram sua ideia de interpretação desse número. E esses 144.000 que não se deixaram selar com a marca da besta, eles foram selados pelo Espírito Santo, ou seja, escolhidos por Deus, selados pelo Espírito, separados para Ele, comprados por Cristo. Só pode estar falando da igreja. Não é um grupo específico de Israel, não é um 12.000 vezes 12.000 sendo interpretado de forma literal. Não pode ser. E a gente sabe que todos que são marcados, né, com a marca de Cristo são selados pelo Espírito Santo. E os que não são marcados pelo sistema mundano, como nós já estudamos. Então esses 144.000 aqui, eles vivem com a marca do selo do Espírito Santo, foram separados para viver eternamente com Ele, que é a igreja de Cristo em todas as épocas. E
nesse primeiro texto, ouve-se uma grande voz. Versículo 2: ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpista quando tange a sua harpa. E essa voz, ela entoava um hino, um cântico, que só a igreja cantava ele. É um cântico de louvor, um cântico de adoração, um cântico direcionado somos gratos, Senhor, por tudo. Um cântico assim de júbilo naquele momento de glória, na qual João está vendo aqui a visão da igreja nos céus. E essa voz que João ouve, ela é muito poderosa, é uma voz que em textos anteriores nós já ouvimos voz como voz de muitas águas, né? Soa como harpas tocando, né? E só os 144 mil podiam aprender esse cântico no qual essas vozes entoavam. Essa é a primeira voz que a gente ouve, são 7 vozes, né? Durante o texto do capítulo 14. E eles foram comprados da terra, se mantiveram puros como a noiva do Cordeiro, castos, né? Aqui, esses castos aqui, muitos confundem essa passagem para colocar como regra o celibato, né? Não tem muito fundamento, porque aqui está dizendo o seguinte, que Cristo nos redimiu, Cristo nos lavou, Cristo nos vestiu vestiduras brancas e Ele nos tem como justificados, puros, limpos diante do Pai. Então, nós devemos essa nomenclatura aqui ao que Cristo fez por nós. Porque Cristo é o noivo, a igreja é a pura, imaculada, ela é a virgem adornada. Mas nós por nós mesmos não merecemos ser chamados de puros, ser chamado de castos, que não se prostituiu, porque a igreja, ela é falha, ela está sempre traindo a Cristo, mas ela está perseverando também na fé de Cristo dentro das suas limitações, e ela recebe de Cristo o privilégio de ser chamada de pura, ser chamada de limpa diante de Deus, porque é isso que Ele fez morrendo na cruz por nós. E é muito interessante a gente entender isso, porque aqui fala que eles não se macularam com mulheres. O que quer dizer isso? Também não se prostituíram, eles se mantiveram fiel até o fim, porque perseveraram naquele caminho de imperfeição, buscando a perfeição. Então nós somos considerados puros diante de Deus, né? E eles, nesse caso, está dizendo que foram firmes e foram até o fim em suas batalhas. E são aqui representados todos os salvos de Deus, puros e verdadeiros. Todos os salvos representados por um número que não é um número literal, como eu já disse, só Deus conhece esse número exato de eleitos. 144 mil é um número simbólico, né? E é toda a igreja nos céus aqui sendo vislumbrada por João na figura com o Cordeiro no Monte Sião, o trono de Davi, né? O próprio noivo purificou pelo seu sangue a sua noiva. E eles o seguem aonde ele vai, são discípulos do Cordeiro, e ele é o líder, ele é o cabeça. E os 144 mil entoam hinos e estão atrás dele ali. E nesse momento toda a perseguição do dragão aqui, ela cai por terra, né? Porque a igreja é vitoriosa. É um momento de encorajamento escrever que viu a igreja gloriosa dos céus. A igreja terrestre recebe essa carta, a igreja física lê essa carta, ela vai ver, não, olha aqui o que João está mostrando, vamos perseverar, ela encoraja e ela continua, né? E a segunda voz, né, a gente na Bíblia aqui está marcando como a primeira, mas nós tivemos a primeira no segundo versículo, fala assim, no versículo 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu,
e a terra e o mar e as fontes das águas. Esse anúncio aqui, né, de um anjo, ele viu um anjo pregando um evangelho, é um símbolo também, como nós temos lá do cavaleiro branco, que é símbolo do evangelho vitorioso para vencer, sendo pregado a todas as nações durante todas as épocas. É como se tivéssemos tendo essa mesma visão do cavaleiro, fazendo essa comparação aqui com esse segundo anúncio do evangelho, do poder do evangelho, do valor que ele tem, da dignidade que ele tem, né? E o evangelho é sempre uma boa notícia de Deus. E aqui ele é chamado de evangelho eterno, né? Deus, simbolicamente aqui esse anjo, igual eu falei, ele voa pelo céu e ele tem esse evangelho eterno para pregar para toda a terra. A gente sabe que não foi delegado aos anjos a função de pregar o evangelho, mas é um simbolismo aqui que nós devemos entender, que esse anjo carregava esse evangelho para que ele fosse distribuído em toda a terra. E é um símbolo que a gente vê também que o evangelho é vitorioso e para vencer, e ele é eterno. É um evangelho que ele nunca será vencido, ele nunca será destruído, porque o evangelho ele começou lá no Gênesis, né? E esse anjo aqui está dando um destaque para esse evangelho, assim como eu disse na abertura do primeiro selo. E a gente sabe que o evangelho também é eterno. Ele não começa só aqui com a vinda de Cristo. Ele consuma em Cristo, né? E vai ter a consumação total do cumprimento da volta, quando a volta de Cristo se der, né? Num tempo futuro, né? E a gente vê que tem pessoas que pensam assim: o Velho Testamento é pela lei e o Novo é pela fé. Não. A Bíblia é graça, de capa a capa. O Evangelho é da fé, é pela fé com a graça de Deus derramada sobre nós. Porque a Bíblia é graça de Gênesis a Apocalipse, né? E após o pecado do homem no Gênesis, Deus prometeu uma libertação, uma salvação ao seu povo. Ali começa o Evangelho. A palavra de ordem aqui é evangelho da graça de Gênesis e Apocalipse. E ele tem que ser pregado. No Antigo Testamento as pessoas eram salvas pela fé, sim, mas num Salvador que viria simbolizado aqui nos seus sacrifícios diários. E no Novo Testamento a gente crê que num Salvador que veio, já cumpriu-se aquela promessa, né? E já derramou seu sangue na cruz. Então nós temos o evangelho da graça de Deus o tempo todo. Se não fosse a graça de Deus derramada sobre nós, nós estaríamos perdidos. E a grande missão da igreja, conforme aqui esse anjo está ilustrando, é pregar esse evangelho e adverter os homens, né? A gente tem que observar que essa grande voz, ela está dizendo algo: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. O evangelho ele tem o poder de comover as pessoas, anunciando juízo, e ao mesmo tempo ele é uma oferta para a salvação. E também é um anúncio de condenação, né? Que é o juízo. Porque aquele que rejeita o evangelho, ele está condenado, sem qualquer possibilidade de salvação, porque é só através do evangelho de Cristo que há salvação. É só por Cristo que conseguiremos chegar até Deus. E quem foi alcançado pelo evangelho se torna um adorador de Deus, do Deus Todo-Poderoso que fez todas as coisas, né? Isso é uma verdade absoluta e inegável, né? A gente vê o evangelho sendo banalizado. Para nós que buscamos o evangelho puro e verdadeiro, a gente fica triste por dentro, porque é um evangelho tão puro, tão bacana de se ver, de se ler. Ele é transformador, ele muda a vida da gente, ele faz com que os caminhos nossos que parecem tortos fiquem retos, né?
E o povo tem aquele ditado que fala: Deus escreve certo por linhas tortas. Esse ditado é mentira. Deus escreve reto, nós enxergamos torto. Os desígnios de Deus são retos, linha reta o tempo todo. Deus tem propósito, Deus tem início e tem fim para os seus desígnios acontecerem. E até hoje todos se cumpriram. E daqui para frente todos vão se cumprir e vai se consumar os tempos. É um evangelho que ele precisa urgentemente ser pregado e ser pregado com sabedoria, observando a sã doutrina, estudando Bíblia. Não adianta pregar o evangelho maquiado, ou pregar uma verdade alterada, ou uma verdade diminuída, que se torna heresia, mentira. Devemos estudar, devemos ler, devemos buscar e pedir a Deus a compreensão. Se a gente não consegue ler, ouve, porque o evangelho está aí a todo tempo de graça para nós, né? Agora o verso 8 diz assim: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, caiu a Babilônia, que tem dado de beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Nós temos aqui algumas sessões que mostram recapitulação, né? Que conta a história, continua recapitulando a história no próximo capítulo. Pelo contrário, essa aqui não recapitula. Ela faz um anúncio de algo que ainda nem foi apresentado, mas já faz um anúncio dizendo que ele vai cair, né? E ele ainda nem explicou aqui o que é a grande Babilônia para nós no livro, ou a Babilônia, e ele já mostra a sua queda. E já que ele mostrou aqui, nós vamos falar um pouquinho dela, que mais adiante tem um estudo praticamente sobre a grande Babilônia, a grande meretriz. E Babilônia, na verdade, é um mundo em sua valência de prazeres, né? É uma palavra grega que chama porneia, que enquadra para definir Babilônia. Significa tudo que envolve prazeres carnais, imundícias da carne, vamos dizer assim. A primeira besta que Satanás levanta para ser seu aliado, ela tem um poder que impõe sua lei e força, que é a besta que surge do mar. A segunda é a falsa religião. Ela é sedutora e apoia plenamente a primeira besta e engana os homens com um evangelho doce, ensinamentos falsos, e pensa estar certa, pregando algo que ela defende estar certa, mas seduzindo os homens e colocando eles a adorar a primeira besta. Agora a terceira é a Babilônia, que é o terceiro aliado. Ele vai ser apresentado mais adiante no capítulo 17 para nós. São os aspectos prazerosos e refinados, que fala aqui no texto, olha, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber de todas as nações do vinho. Quer dizer, ela seduz, ela oferece as iguarias, né? E com isso, o dragão usa um desses três sempre, né, para nos enganar, para derrubar. Olha só, quem não cede às ameaças da primeira besta, que é o poder, né, de sedução, né, e as ameaças da primeira vêm como império, como força. A segunda, religiosa, ela vem com sedução. E a terceira, ela vem com prazeres refinados. Então a igreja, ela se vê diante de uma grande, terrível batalha, porque ela tem três frentes de batalha. Se você cede à primeira besta, se você não cede à primeira besta, que é a imposição do governo, você cai nas garras da religiosidade. Se você não cede à religiosidade, você cai nas garras dos prazeres carnais, mundanos. Então a igreja deve perseverar. Mas aqui nós temos um anúncio desse versículo 8 esperançoso, que está dizendo que esse sistema vai cair. Ele nem levantou para nós aqui, mas ele já vai cair.
né? É uma certeza que Cristo nos dá aqui, que o Evangelho nos traz, né? Que ela vai cair na manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, na volta dele. E o quarta voz aqui, que na Bíblia está como a terceira, está no versículo 9, fala assim: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então essa voz que está dizendo ser a terceira, mas para nós já é a quarta, ela anuncia a punição dos adoradores da besta, bebendo de um cálice da ira de Deus, sem mistura. O que isso quer dizer? O cálice da ira de Deus, a gente pode remeter lá quando Cristo estava no Getsêmani. Ele fez oração ao Pai, falando: Pai, será que não tem jeito do Senhor passar esse cálice, não? Que vai ser derramado sobre mim? Mas seja feita a sua vontade. Então é um símbolo de juízo pesado, que não tem mistura. Porque antigamente, como a gente pode ler no Velho e no Novo Testamento, o vinho sempre foi uma bebida muito forte, que é uma bebida destilada naquela época, pura, sem mistura. Aí temos aqui Paulo falando com Timóteo: Timóteo, você está com problema de estômago, toma um pouquinho de vinho, mistura com água para ficar mais tragável, porque é muito forte para você tomar puro. Quer dizer, a figura desse cálice sem mistura dá uma ideia de uma punição completa. É uma punição que não tem nenhum alívio. Ela é máxima, né? Hoje Deus, nesse mundo, Ele mostra para nós um cálice derramado, misturado, porque isso engloba a graça comum de Deus, né, que cai sobre todos os homens, e a gente vê que Ele ainda é longânimo. Ele ainda não derramou todo o cálice. O cálice da ira de Deus ainda virá no dia do juízo, né? Ele virá. E ele é 100% ira, 100% juízo, lago que arde com fogo e enxofre, que também são dois símbolos de juízo. Alguém se lembra lá de Sodoma e Gomorra? Foi engolida com fogo e enxofre. Símbolo de juízo, né? E é um tormento que esses dois elementos simbolizam aqui, né? E eternamente, não tem alívio, não tem refresco, sem descanso algum, né? E isso é para os adoradores da besta e aqueles que adoraram a sua imagem, que se prostraram diante do sistema mundano, que viveu nesse mundo aqui de ilusão, né? E aí não vai ter nenhum alívio. Não precisa ficar iludido, achando que vai ter refresco, quando no inferno não vai haver refresco. É tormento eterno, ausência de Deus, juízo de Deus, fogo, enxofre. O bicho nunca morre. O que quer dizer isso? Aquele bichinho que fica passeando na carne estragada, ele atormentando, né? Eternamente, pelos séculos dos séculos do século. Então, o que isso diz para nós? Não compensa trocar alguns momentos de prazeres em Babilônia por uma eternidade na paz de Deus, de Cristo Jesus, né? Seria um péssimo negócio essa troca. Babilônia é prazer, é luxúria, escárnio, é coisa que o mundo tem a nos oferecer a todo instante, a todo tempo,
né? Nossos prazeres, nossos luxos, nossas mazelas, nossas prostituições, nossos pecados ocultos que a gente fica ali fazendo carinho neles de vez em quando, trazendo para dentro de nós a imundície, nos conformando com o sistema que o século oferece, que o mundo oferece, porque Babilônia é o sistema mundano. Um dia ela foi uma cidade lá atrás e ela tinha essas características de luxo, de prazeres, e ela é representada assim como Israel é representada como a Israel de Deus, a Canaã celestial, a noiva do Cordeiro. Babilônia é representada aqui como o sistema mundano implantado por Satanás, na qual corrompeu a terra e é de forma espiritual a prostituta de Satanás, né? E nós devemos fugir desse sistema, nós devemos lutar contra esse sistema através da oração, através da santificação diária, do pão que temos que alimentar aqui da palavra, para que ele possa nos tirar desse sistema maligno, nos fazer participar o nada dele, porque sem a santificação, Pedro fala, ninguém verá a Deus. E ela é um processo diário. Nós temos o privilégio ainda de Deus nos perdoar infinitamente dos nossos pecados. Mas nós temos que fazer o nosso esforço e buscar essa santificação diária para que nós possamos alcançar essa salvação no final, nos tornarmos santos e puros, como diz no texto, castos, aqueles que não se contaminaram com o sistema chamado Babilônia, chamado mundo. Porque o que vem do mundo, a maioria de sua vez, é contra Deus. Levanta-se no mundo para derrubar a igreja de Cristo, né? E aqui a gente vê isso. E essa perseverança, meus irmãos, nossa, dos santos, a gente tem que entender, a gente tem que guardar e aguentar, porque vale a pena suportar, vale a pena. João mostra para nós aqui o Cordeiro com os santos no Monte Sião. É a visão celeste de quem já morreu em Cristo. Então, está dizendo para nós, vale a pena, aguenta firme. Pode vir essas pancadas, pode vir esses tormentos, mas negue-se a si mesmo, luta. Alimenta o Espírito. Gálatas nos orienta que o Espírito é forte e a carne é fraca. Mas se você alimenta a carne, o Espírito sai. A carne fica mais forte. E os caminhos prazerosos da carne levam à ruína, à destruição, à morte. Essa é a realidade, né? Essa é uma verdade, né? E uma outra versículo aqui, que é o versículo 13, fala assim: e então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que legal isso aqui, hein? É como a quinta voz, está dizendo João aqui, que os mortos em Cristo são bem-aventurados, e desde agora eles morrem no Senhor, né? E aqui João enaltece a morte dos santos. E essa aqui é a quinta das grandes vozes que a gente ouve nesse capítulo 14. E a gente vê que aqui, mais uma vez, o porquê que vale a pena. A gente tem que sofrer privações nesse mundo, né, nesse intuito de servir a Cristo e até morrer, se preciso for, como os nossos irmãos mártires da história, como temos irmãos morrendo por mundo afora, pregando o Evangelho, né? O martírio, ele não fica sem recompensa. É isso que o texto está nos encorajando, vale a pena. Morre para o mundo e viva para Cristo, né?
João está sempre trazendo esse assunto à tona, da visão dos mortos, a visão celeste daqueles que já partiram, mesmo porque também ele precisava dar uma resposta àqueles cristãos da sua época que haviam sido martirizados, e muitas famílias teve muitas perdas ali, e ele mostrando que eles estão bem, que ele está vendo aqui que tem a recompensa celeste, que Cristo está com eles, que eles estão com Cristo, que eles estão descansando até o dia do juízo. Os irmãos ficariam mais encorajados e mais felizes. E até nós hoje, observando aqui essas colocações, nos dá um alívio muito grande, porque vale a pena servir ao nosso Deus. Porque o nosso plano, o plano dele conosco é eterno. Ele não é só aqui. Aqui vai passar, né? E tipo assim, ele diz assim, aqueles que morrem, né, que pagam o preço de uma vida com Cristo, mesmo que o preço seja a morte, como eu disse, tem que saber de uma coisa: eles são bem-aventurados. É o que diz o texto, bem-aventurados, que eles morrem em Cristo. Né? A gente, no livro do Apocalipse, a gente tem descrito 7 bem-aventuranças. E os santos mortos aqui no Senhor, os mártires, é uma delas. Que está dizendo aqui, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. O anjo ainda confirma, fala assim, sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Que bacana, né? As nossas obras nos acompanham. O que quer dizer isso? Isso são os galardões, os méritos, as recompensas que Deus vai nos dar. Nós já somos privilegiados em ser escolhidos para morar com Cristo eternamente. Sermos, como Pedro diz, coparticipantes da natureza divina. Quando estivermos num corpo glorificado, estaremos coparticipantes de Cristo. Né? Mais adiante, no final do livro, a gente vai ver que a cidade santa, onde vai habitar todos os salvos para sempre com Cristo, ela não tem templo, porque o próprio Deus habita no meio delas. Que legal, né? Então, meus irmãos, a gente tem esse alento quando a gente busca o estudo do Apocalipse e leva para esse direcionamento de entendimento. Estudo simbólico, com figuras simbólicas, que nos traz algo real, né? Algo que nos dá essa força, que nos encoraja espiritualmente, que nos dá essa perseverança diária, como diz aqui está a perseverança dos santos, né? É muito interessante, é muito bom. E nós vimos aqui depois, no versículo 14, sobre a ceifa. Fala assim, olha, olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário de Deus, gritando em alta voz para aquele que se acha sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. É muito interessante essa parte da ceifa. Eu quero fazer um estudo semana que vem só em cima da ceifa e da vindima, que é o versículo 17 até o 20, encerrando o capítulo 14. Do 14 ao 16 fala da ceifa, e do 17 ao 20 fala da vindima, né? E a ceifa, ela é proferida aqui a voz por um anjo, né? E ele se dirige ao que está sentado na nuvem, que é o Filho do Homem, quer dizer, Cristo, e o comunica que a seara da terra já amadureceu. Que dá alusão lá atrás, quando Cristo fala assim: olhai para os campos, como estão prontos para a ceifa. Só falta o ceifador. Então, no fim,
a ceifa, João prega o evangelho antes da vinda de Cristo, da manifestação de Cristo. João fala que ele vai vir recolher o trigo no celeiro e queimar a palha em fogo inextinguível. João estava vendo a visão do juízo final. Ele achou que era para a época dele, né? Mas era para o juízo final. Ele tanto achou que era para a época dele, que quando ele estava preso para morrer no outro dia, decapitado, ele manda 2 discípulos dele perguntar a Cristo se era ele mesmo. Porque ele estava na dúvida, ele não viu acontecer aquilo que ele pregou tanto que Cristo viria fazer. E os discípulos dele vão até Cristo e falam: mestre, João mandou perguntar se o senhor é o senhor mesmo, se o senhor é o Cristo mesmo, se o senhor é o Messias mesmo. Aí ele fala para João que os cegos veem, os coxos andam e os pobres são recebidos e tal. Ele fala tudo ali direcionado ao que ele veio para fazer. Ele veio implantar o reino, mas João estava tendo uma visão do que ele viria fazer na totalidade, no fim. Então, até João ficou confuso, talvez morreu confuso, não morreu confuso, né? Porque ele mandou perguntar, certamente os discípulos dele foram lá e falaram: não, é ele mesmo. Mas o que você falou vai chegar ainda a hora, né? E João no outro dia foi decapitado, porque ele pensou assim: pô, vai vir um cara que vai destruir os inimigos e vai colocar a gente para reinar, né? Vai jogar os nossos inimigos para fora, vai matá-los, vai acabar com ele. Mas não era literal. Os discípulos também entendiam dessa forma, porque quando Cristo estava já em corpo de glória, conversando com eles, eles perguntaram: Senhor, vai ser agora que Cristo vai destruir os inimigos e nós vamos reinar Israel? Quer dizer, ele estava com a visão ainda carnal, visão terrestre, visão daqui, desse mundo, né? Então a gente vai estudando, vai lendo, a gente vai aprendendo como que é que as coisas espirituais são demonstradas na Bíblia com uma grandiosidade. Serve para nós de encorajar. E eu vou ficar por aqui no estudo de hoje, meus queridos, né? Porque eu quero detalhar mais sobre a ceifa e sobre a vindima na semana que vem. Vou ter um estudo só em cima desses 2 temas, que é um estudo interessantíssimo. Vocês vão ver que ele já é anunciado em vários evangelhos, em vários livros da Bíblia, por vários profetas, e nós vamos ter esse estudo semana que vem direcionado em cima dessa ceifa e da vindima. A ceifa é o arrebatamento, só para vocês terem uma ideia. É quando Cristo vai recolher a sua igreja, nós vamos ser arrebatados nos ares, né? E ao mesmo tempo vai vir a vindima, que é o lagar das uvas, como diz no texto, né? Eu vou só ler do 17 ao 20 para vocês entenderem que a vindima é o juízo final. Fala assim: e então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. E então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Olha que figura interessante, figura do lagar. E ao invés de sair suco, vinho, saiu sangue. E a altura do sangue até nos freios dos cavalos. E a distância, extensão de uma extensão de 1.600 estádios. Eu não sei nem que número que é, porque eu não sei a medida do estádio. Mas semana que vem nós vamos fazer esse estudo. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Que nós possamos estar sempre aqui aprendendo com a Bíblia, aprendendo juntos com a Palavra de Deus. Como eu sempre falo, os estudos têm sido muito enriquecedor para mim, tem me colocado mais prostrado diante de Deus, porque a responsabilidade de trazer a palavra, ela vem do Senhor, ela não vem de mim. Eu sempre oro antes de começar um estudo, eu peço a Deus que fale através de mim, fale através da minha boca o que Ele quer falar, não o que eu quero, não o que eu penso, não o que eu acho, mas o que Ele me capacitou para estar falando através do seu Santo Espírito. Então nós vamos orar, queridos, e semana que vem estaremos juntos aqui novamente, se assim Deus o permitir. Amém? Pai, nós te agradecemos por mais esse dia, por mais essa palavra maravilhosa. Muito obrigado, ó Pai, porque sem o teu poder, sem a tua misericórdia, sem a tua graça derramada sobre nós, não seríamos capazes de nada, Pai. Porque por mais sábios que nós possamos ser, não conseguimos acrescentar nenhum côvado na nossa estatura, como diz a tua palavra. Não conseguimos dar um passo no nosso destino se o Senhor não estiver nos guiando. Pai, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós colocamos o seu nome, o nome do Senhor Jesus, em todo o altar que é devido para adorar, porque o Senhor é o único digno de louvor, de adoração, é o único digno de que nos rendemos aos seus pés, porque somos aqui servos, simples servos do Senhor. Te agradeço também por todas as pessoas que estão assistindo agora online e os que irão assistir depois, porque o Senhor nos dá essa tecnologia para poder estar disponibilizando esse estudo para as pessoas poderem alcançar essa maravilha que é o teu evangelho também e chegar até elas. Obrigado, Pai. Te agradeço por tudo, pelo dia de trabalho e pela saúde que o Senhor nos tem dado a cada dia, e que o Senhor possa nos dar mais ainda saúde mental para entendermos melhor a tua palavra. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, queridos, e até a próxima.